Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o objetivo número 2 da ONU para o desenvolvimento sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição, além de promover uma agricultura sustentável. Vamos para o vídeo. Pois bem, mais de 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a uma alimentação adequada. Isso significa que em torno de 30% da população mundial passando fome. Por si só, isso já representa o que nós chamamos de insegurança alimentar severa. Esses são dados da FAO, que é um órgão da ONU responsável por fazer todo esse estudo e propiciar políticas mundiais para a redução da fome. Essas informações, no entanto, ainda comportam dados muito mais relevantes e muito mais assustadores. Isso implica que em torno de 9 milhões de pessoas morrem todo ano em decorrência da fome ou das complicações da malnutrição. Dentre esses 9 milhões, temos 6 milhões de crianças com idade menores de 5 anos. Ou seja, uma tragédia verdadeiramente humana. A humanidade passa fome. Na sequência desse nosso vídeo, desse nosso estudo de hoje, nós vamos explicar o porquê. Continuando essas informações referentes aos dados, isso dá uma média de 25 mil pessoas morrendo todos os dias em decorrência da fome. Então, o que explicar no mundo de hoje, no século XXI, com a agricultura altamente tecnológica, com terras mais e mais sendo plantadas, com muito mais facilidade de transporte, o que está causando tanta fome pelo mundo? Esses dados demonstram que nós estamos diante de um verdadeiro genocídio da pobreza. E ainda o pior ocorreu de 2020 para cá, com a ocorrência da pandemia de Covid-19, quando as desigualdades sociais se tornaram ainda mais evidentes, quando a fome, a falta de capacidade dos mais pobres de prover o seu próprio alimento se tornou muito mais evidente. Enquanto milhões e milhões de pessoas passavam fome, os bilionários, o capital superava esse interesse pela vida. E os bilionários, aquelas pessoas que já ganhavam muito em cima da pobreza, tiveram a sua fortuna multiplicada até por 10 vezes. Existem várias razões para que a fome esteja alastrada pelo planeta, para que a fome esteja matando todos os dias uma quantidade tão grande de pessoas. Podemos citar regimes políticos, podemos citar guerras, podemos citar o capital que se apropriou do alimento, transformando-o em mercadoria, Mas uma das principais situações é o fator terra. Se você não tem terra, se você não tem dinheiro, ou se você não tem terra, você precisa ter dinheiro para comprar o alimento. Se você não tem terra nem tem dinheiro, fatalmente você estará entre esses números que nós citamos anteriormente e fatalmente você vai ser uma das vítimas da fome. Um outro elemento também muito preponderante para a existência da fome, em algumas áreas do planeta, não em todas as áreas, mas em algumas, é o clima. O clima não tem sido bastante levado a sério para essa condição da fome. Como eu já falei em outros vídeos meus, não tratando especificamente disso, mas tratando de mudanças climáticas, nós vemos que em algumas áreas, grandes áreas, há muitas inundações, em outras áreas temos secas severas e secas prolongadas. Eu quero só ler um trecho aqui também referente
a questão da alimentação, que já foge mais dessa questão do clima e traz para a questão do capital. Ao longo das últimas décadas, a produção de alimentos foi inserida na cadeia de abastecimento global. Os agricultores não podem simplesmente levar seus produtos ao mercado, eles devem vendê-los em um sistema que processa, transporta, embala os alimentos para o comércio em uma variedade de pontos de venda. Mesmo isso não é tão simples, já que o mundo das finanças enredou fazendeiros na especulação. O problema é que o alimento foi transformado em mercadoria com a finalidade de lucro. Não se leva mais em consideração a questão profunda dos princípios da produção do alimento, que é matar a fome. Então, nós estamos diante de situações verdadeiramente complicadas para se alcançar o objetivo número 2 da ONU, que é fome zero, para a sua Agenda 2030. A FAO declarou, no mês de julho de 2021, que nós estamos que o mundo está diante de uma situação dramática de agravamento da fome. E declarou também que, segundo levantamentos feitos por diversas agências, diversas entidades que trabalham com essa questão da fome no planeta, que cerca de 811 milhões de pessoas enfrentaram a fome e enfrentaram também as consequências da fome. Imagine-se a quantidade de crianças que estão entre esses 811 milhões de pessoas. Como que a humanidade está enfrentando essa questão da fome sem políticas específicas para isso. E cada dia que passa, mais guerras, mais regimes totalitários, mais regimes ditatoriais, mais regimes, vamos dizer assim, ultraliberais, de ultradireita, tirando da população o seu direito de se alimentar. Isso não ocorre só no Brasil, ocorre em todos os países do mundo, em quase todos os países do mundo, principalmente aqueles que tratam a população como um grupo de subservientes, como de menor importância. Só para completar os dados que nós vimos trabalhando desde o começo, 418 milhões de pessoas que passam fome estão na Ásia, 282 milhões estão na África, 60 milhões na América Latina e no Caribe. Porém, o aumento foi muito mais acentuado na África, que é onde nós sabemos que existe problema com o clima, existe problema com dificuldades de água e também sabemos que existem problemas de políticas governamentais e de muitas guerras. Com relação a crianças, como eu já vinha falando, estima-se que 149 milhões de crianças menores de 5 anos de idade estejam sofrendo ou sofreram de desnutrição no ano de 2020. Quase um terço das mulheres em idade reprodutiva ou idade fértil estavam sofrendo de anemia. Tudo isso por conta da má nutrição. A FAO declarou também que, vou até fazer uma leitura rápida aqui, que seguindo as tendências atuais do estado de segurança alimentar e nutricional do mundo, estima-se que o objetivo do desenvolvimento sustentável 2, fome zero até o ano de 2030, não será alcançado por uma margem de 660 milhões de pessoas. Desses 660 milhões de pessoas, cerca de 30 milhões podem estar ligados a efeitos duradouros da pandemia. Para se saber, além da fome, que já vinha ano a ano destruindo as populações, ainda teve a questão da pandemia. Então, 660 milhões de pessoas ainda será a margem que precisa ser alcançada para que no ano de 2030 esse objetivo de fome zero tenha sido alcançado. O relatório pede que se integrem políticas humanitárias de desenvolvimento e de consolidação da paz em áreas de conflito,
aumentem a resiliência climática em todos os sistemas alimentares, fortaleçam a resiliência dos mais vulneráveis à adversidade econômica, intervenham ao longo das cadeias de abastecimento para reduzir o custo dos alimentos, combatam a pobreza e as desigualdades estruturais, fortaleçam os ambientes alimentares e mudem o comportamento do consumidor. O relatório também pede um ambiente propício para os mecanismos de governança e instituições para tornar a transformação possível. Bom, é óbvio que esse assunto sobre fome não dá para esgotar em apenas 10 minutos, né? Mas é um resumo, eu creio que deu para entender basicamente como está a situação da fome no planeta e como está a situação da fome também aqui na nossa região. O próximo ponto que está agregado a essa questão da fome é a agricultura sustentável, mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Gostaria de deixar um grande abraço, pedir que vocês assistam o vídeo, sempre assistam o vídeo por completo e deixem seu like, se inscrevam se ainda não forem inscritos, passem para outras pessoas para que elas se inscrevam. Nosso intuito aqui é educacional, trazer educação política e educação cidadã, para que as pessoas possam exercer os seus direitos de uma maneira séria, de uma maneira correta, para o benefício de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.